Continuando aí com motores elétricos, vamos fazer alguns exercícios de fixação. Então aqui a gente tem o seguinte exercício, ó. Redesenhar o circuito da figura 2.47, tá? E 2.48. Aqui é o seguinte, se a tensão de linha 220 volts eficaz e a corrente de fase é 5 ampere, para essas duas figuras aqui, vamos calcular a corrente de linha, tá? E a tensão de fase em cada bobina, tá certo? Então, bora ver primeiro esse primeiro circuito aqui, ó. Esse primeiro circuito, se você analisar, ele é um motor de 9 pontas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Ligado em delta duplo ou delta paralelo, tá certo? Eu já deixei aqui os pontos fixos, ó. O R, por exemplo, você tem um 1, tá? O 1 que é o comum da bobina de 1 para 4, tá certo? E de 1 para 8, tá? O 1 ele você liga no 7 para poder você montar esse triângulo. Então, ó, 1, né? 1 você liga no 7, 1 é comum de 4 e comum de 8, tá certo? Então vamos voltar aqui só para a gente não se perder. Ó, o 1, né? Comum lá no caso tá de 8, né? Mas é porque essa numeração de lá tá de 8, 8, 7, 9 também. Não tem diferença não, isso aí, tá certo? Enfim, então vocês têm aqui o comum, ó, que é o 1, tá? 1 liga pro 4 e pro 9, né? No caso lá tá 4 e 8, tá certo? Então vai depender do motor. O motor vem indicando como é a ligação. Beleza? Aí, ó, o 3 ele tá ligado com o 4, ó. O 3 tá ligado com o 4, tá? O 3 tá ligado com o 4. Ele é o comum do 7. É o comum do 7, ó. Bobina 7. Do comum pro 7, tá certo? Do comum pro 7. E ele também tá ligado com o 9. Tá ligado com o 9, tá? Então ele tá ligado com o 9. Tá ligado com o 9 aqui, ó. Tá certo? Tá ligado com o 9. Fazendo a mesma coisa também pro 2, né? A gente vai ter o 2 ligado com 6, tá certo? O 2 sendo comum da bobina 9, então o 2 sendo comum da bobina 9 ligado com 6, tá? Ligado com 6 e ligado com o 8. Ligado com o 8 aqui, ó. Ligado com o 8, tá certo? Sendo o 8 o comum com a bobina 1, ó. Comum com a bobina 1. Então esse é um motor de 9 pontas ligado em duplo delta, tá certo? Então a gente já tem aqui, já sabe qual é o tipo de motor. Agora bora calcular. Nós temos aqui a tensão de fase de cada bobina, né? Veja como elas estão em paralelas. Elas têm a mesma tensão de fase, tá certo? E a tensão de linha. Só que a tensão de linha aqui, ela está em paralelo com as bobinas. Dessa forma, a tensão de linha aqui, ela vai ser igual à tensão de fase, tá? Então, a tensão de fase vai ser igual a 220. Então, no problema deu tensão de linha, 220. A gente vai calcular a tensão de fase igual a 220. E já o IL, se você observar, nós temos aqui essa corrente se dividindo aqui em uma, duas, três, quatro correntes, né? Se dividindo em quatro correntes, certo? Então, esse IL vai ser a soma fasorial de 2IF, tá? Então, vai ser a soma fasorial de 2IF. Então, vai ter 2IF para cada lado, tá certo? Esse IL vai ser a soma fasorial, né? No caso, ele deu a corrente de fase aqui, que é 5, tá? Raiz de 3 vai dar 17,3 amperes. Já no segundo caso, nós temos aí um delta com bobinas em série, ó. Um delta com bobinas em série, tá certo? Se você observar aqui, ó, um
é comum da bobina 4, ó. 4 tá ligado com 5, com 7, quer dizer. O 3, tá? O 3, esse mesmo aqui, ó, tá ligado na fase T. O 3 vai pra bobina que vai pro 6, ó, que tá ligado com 9, tá certo? Do 9 vai pro 2. O 2 vai pra bobina 2,5, que tá ligado com 8. Que o 8 é a bobina 8,1, que tá ligado de novo no R, né? Então a gente tem as três fases aí, ó, R, S, T, tá? Dessa forma, a gente vai ter aqui, ó, a tensão VL. A tensão VL aqui, ó, é essa daqui. Nós temos a tensão VF de duas bobinas em série, né? Então VL aqui vai ser a soma das duas, ou seja, vai ser 2 VF. Ou seja, vai ser 2 vezes 440, tá? 2 vezes 440. Se a tensão de fase for 220, a tensão de linha vai ser 440, tá certo? Aí nós temos aqui, ó, o IL aqui, no caso, o IL vai ser igual a VF, a IF vezes raiz de 3, né? Porque ela se divide aqui, ó, em duas, tá certo? Ela se divide em duas. Então, ela se divide em F e F. Então, lembrando da aula de corrente alternada, nós temos que fazer a soma fasorial, tá? Então, o resultado vai ser esse daqui, tá certo? Bora fazer essa segunda agora aqui. Então, aqui a gente tem um motor de 12 pontas, tá? A gente quer fazer esse tipo de ligação aqui nele. A gente quer fazer esse tipo de ligação aqui nele, tá certo? Esse tipo de ligação aqui nele. Vamos ligar aqui. Então, bora lá, como a gente pode ver, ó, o 1 tá ligado com o 11. Então você vai pegar aqui, ó, a fase R, né? Vai jampear pro 1. E esse do 1 você vai jampear pro 11. Aí depois você vai ter o quê? A gente vai ter o quê? A gente vai ter aqui um jumpzinho do 8 e do 5, tá? Do 8 e do 5. Então você vai jampear aqui, ó, do 8 pro 5. Depois a gente vai ter o 2, tá certo? Ligado com o S, então o 2 você vai jampear aqui com o S. E ele tá jampeado com o 12. Então você vai jampear ele com o 12. Aí novamente a gente vai ter a ligação aí do 9 com o 6. Então, jumpzinho do 9 com o 6, né? A gente também tem aqui um jumpzinho do 7 com o 4. Jumpzinho do 7 com o 4. Por fim, a gente vai ter o T ligado com o 3, né? O T ligado com o 3. E jampeado com o 10, né? Então, jampeado com o 10. Jampeado com o 10. Pronto. Você fazendo essas conexões aqui no motor trifásico, você já está ligando ele dessa forma, né? Que forma é essa? Esse aqui é o triângulo com bobinas em série, tá? Triângulo com bobinas em série. Tá certo? Cada bobina opera com 220 volts. Então, qual seria a tensão de linha desse motor? Qual seria a tensão de linha desse motor? Né? Então, é o triângulo com bobinas em série. Então, a tensão de linha será duas vezes a tensão de fase, né? Ou seja, 440 volts. Então, com isso, a gente conclui essa parte de motores. E o próximo capítulo será a parte de comandos para a gente